Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante de Ti para orar, para Te glorificar e Te exaltar. Quero Te agradecer pelas vidas preciosas que estarão escutando esta oração, escutando e vendo esse vídeo, Senhor, que passa no YouTube, e por todos meus irmãos que nos ajudam, Senhor, a compartilhar e a levar mais longe esta palavra de vida e de eficácia poderosa. Muito obrigado pelo teus feito, pelas tuas obras, Senhor. Não nos abandone, por favor, mas que cada vida seja coroada de êxito, Senhor. Que lares sejam abençoados, que empresas e que negócios aconteçam, Senhor, debaixo da tua vontade, da tua liderança, e que nada, Senhor, nada, verdadeiramente nada, venha trazer prejuízo à vida dessas pessoas que te amam, a estes servos, essas servas, a estes grupos de orações onde chega esta palavra, que milagres aconteçam, Pai. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos em mais um momento de oração. Como Jesus Cristo é mencionado no livro do Apocalipse, no Novo Testamento. Nosso subtema de hoje diz personagens que estarão no reino eterno de Deus. Aqui nos mostra que todos aqueles que foram usados pela fé e obediências a Deus no Velho Testamento também estarão na Nova Jerusalém. Parte 1. Nosso versículo de ouro diz: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 22, verso 5. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: as características central da cidade santa é a habitação permanente de Deus com a humanidade. Ele morará com eles serão seu povo. A glória de Deus iluminará a cidade, tornando desnecessária a luz do sol ou da lua. A beleza e a riqueza da cidade é descrita como simbolismo de grande valor e pureza. Seus muros são de jaspe e a própria cidade de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Os fundamentos do muro são adornados com pedras preciosas. Que maravilha, né? Deus e a sua grande cidade, Deus e o seu grande reino, Deus e o seu domínio eterno. Nosso destaque diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, isso aqui é o Pai Celestial. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o Senhor, o nosso Deus, os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versos 6 a 7 e verso 9 a 10. Observe que ele diz de toda a tribo, não quer dizer toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, então quer dizer que muitos não serão comprados pelo sangue de Jesus, muitos não participarão do reino de Deus
Mas não é por causa que o sangue foi insuficiente, mas é por causa dessas tribos, essas nações, estas línguas, estes povos não deram ouvido ao evangelho do reino de Deus. A leitura bíblica do assunto diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas havendo-as de longe crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria, a palavra pátria aqui. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, e essa cidade é celestial, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos e foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno deles. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16, 33 a 40. Observem que o mundo não era digno desses homens que vão habitar nos céus, e nem dessas mulheres. Você pode ser um deles. Você pode ser uma delas que vai habitar nos céus. E aqui nos fala que, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então, estamos aqui diante dessa pronúncia, diz assim, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade celestial, né? Que coisa maravilhosa. Tudo isso é para você que crê no poder de Deus, que confia no Senhor. E você vê aqui que tanto sofrimento, torturados, mortos, com açoites, escárnios, cadeias, prisões, apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Isso está acontecendo na Nigéria, está acontecendo na Eritreia, isso está acontecendo no mundo, onde os muçulmanos estão matando as pessoas, cristãos, onde os cristãos estão sendo perseguidos, já no Brasil, com essa grande ênfase desse governo que está tentando de alguma forma mostrar seu poderio nas religiões. Enfim, nós estamos vendo o massacre, nós estamos vendo a perseguição, os cristãos sendo proibidos de pregar nas praças, sendo as igrejas sendo invadidas, enfim, santuários quebrados. É muita perseguição. Só Deus, pelo seu grande amor, pode mudar a história daqueles que acreditam no seu poder e na sua misericórdia. Muito bem, a descrição da cidade santa. A pátria celestial descrita principalmente nos capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. Será um lugar de beleza indescritível.
de comunhão contínua com Deus, onde não haverá mais sofrimento, dor ou morte. É a Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, preparada por Deus para o seu povo. Quem são os ocupantes que vão habitar nesta cidade santa? Primeiro, o Pai Celestial, está em Apocalipse 4, verso 2 e 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Olha que glória, né? Do nosso Pai Celestial. E ao redor do trono havia 24 anciões, e via assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quem estará lá? Quem estará lá? O próprio Deus. Jesus também estará lá, e nós veremos também. E o Espírito Santo também estará lá. Apocalipse capítulo 1, capítulo 5, verso 1 a 7, mostra quem estará lá. Muito bem, o Filho também estará lá. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, que é Jesus, né? Como havendo sido morto, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados na terra. Então nós já temos aqui o Pai e o Filho. Agora vamos ver o Espírito Santo, que está em Apocalipse capítulo 4, verso 13, e Apocalipse 22, verso 17. Também os seres angelicais, Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, 11. Serafins, Isaías 6, verso 1 a 7, que fala daquela visão de Isaías que vê lá em cima nos céus os serafins e os querubins voando. Salmos 80, verso 1, Salmo 99, verso 1. O anjo Gabriel está em Daniel, capítulo 8, verso 16, 9, 21, Lucas 1, 11, 19, 26 e 26. Então veja só que maravilha. Ali estarão morando com Deus, com o Pai. O arcanjo Miguel, os 24 anciões, como nós já lemos em cima, os salvos de Israel, que nós lemos toda a lista aqui em Hebreus 11, Mateus 25, 10, aqueles que creram no Senhor, Apocalipse 14, aqueles que confiaram no Senhor, enfim. E como procedia do trono de Deus e do Cordeiro? Primeiro, se via de lá a árvore da vida. No meio da sua praça, de um lado para o rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 2. Quantos milhões estarão lá? Como é esse fruto dessa árvore? Como é essa árvore que produzirá esses frutos, capaz de alimentar nações inteiras que estarão vivendo lá? E por que palavra nações? A palavra nações aqui, ela é descrita porque das nações foram compradas. Então, japoneses, chineses, alemãos, franceses, todas essas nações estarão representadas de alguma forma lá, porque as pessoas foram salvas. E não é pelo fato de que lá não serão chamado França, não é chamado Brasil, mas essas pessoas, elas terão a aparência com que foram criadas na Terra. Elas terão a face do que foram criadas na Terra. Elas terão a individualidade como foram criadas na Terra na questão do físico. E apesar de que a Bíblia fala que nós teremos novo tabernáculo, mas a Bíblia se refere a este tabernáculo como um tabernáculo que é incorruptível e imortal. A Bíblia não diz que perderemos a aparência, porque o próprio rico, quando olha, enxerga e reconhece o pai Abraão,
com certeza pelas histórias que ele conhecia, e reconhece Lázaro, ele vê Lázaro nitidamente lá. Então, a aparência que hoje nós temos, teremos no céu, com a diferença que estaremos mais lindos e belos, justamente por causa do resplendor da glória de Deus e da perfeição de Cristo em nossa vida. O centro de adoração, Apocalipse 21, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 21, 22. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. A fonte de luz, Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. As atividades no céu, o céu é um lugar de aprendizado. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 a 10, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então é um tempo de aprendizado, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, de estar diante do Pai, porque os anjos pensam, né? Os querubins, serafins, todos são seres inteligentes. E os homens, nós que estivermos arrebatados, que fomos arrebatados, ou que fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, não por nossa beleza, não por nossa glória, não porque somos fiéis, não por a nossa maneira de ter as coisas, nosso status social, não. Por toda essa glória do Cordeiro, toda essa glória daquele que venceu, que morreu em nosso lugar. O céu é um lugar onde há música. A Hebreus capítulo 2, verso 10 e 12 a 12 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados, no caso Deus santifica e nós somos santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha deles de se chamar seus irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei, olha aí, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, ou seja, o próprio Cordeiro louvará ao Pai. E todos nós o louvaremos, e todos os anciões louvarão, e todos os anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos estarão louvando, engrandecendo. Imagine a festa que vai ser, o encontro nos ares e depois na ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, na grande ceia do Senhor, um dia da coroação. Como é que não vai ser essa euforia, esta alegria, novas vestes, pessoa toda vestida de um branco celestial? Gente, deve ser, é algo maravilhoso, é algo inconfundível. Nossas festas, nossos legados aqui, as mansões que aqui existem, não é para comparar. A pessoa que mora em Dubai não é para comparar com uma pessoa que mora na favela, mas naquele dia não terá os moradores de Dubai e os moradores da favela, porque todos serão seus servos, todos adorarão o mesmo Deus, todos o servirão, todos estarão com ele, todos terão coroa da vida, todos estarão bem com ele, porque ele assim o fará. O céu será um lugar de trabalho, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para sempre. Olha que maravilha! Promessa, final feliz, final de glória.
É um final que não vai se acabar nunca, né? Final porque encerrará o sofrimento, a angústia, a dor, as doenças, que hoje é o motivo de você estar ouvindo esta oração, é o motivo de você estar acompanhando este áudio, é porque você espera que Deus abençoe, você espera que Deus lhe livre, você espera que Deus tire suas dores, você espera que Deus abra as portas para você, você espera sair do endividamento que você vive, você espera conseguir dinheiro e recurso para alimentar sua família, você espera possuir alguma coisa melhor para o seu transporte, para não estar naquele sufoco dos ônibus, você espera que Deus tenha misericórdia de você e abra as portas e resolva seus problemas. Então, tudo isso só será, isso não existirá lá no céu. Não existirá mais essa bagunça que nós vivemos na terra, esse desprezo de uns pelos outros, essa perseguição, essa roubalheira, que você não pode deixar sua casa, que eles vêm, eles entram, invadem, levam tudo. Eles não sentem dor de ver eles estarem roubando aquilo que custou preço para aquela família. Ah, mas porque são ricos? Não. Muitos vieram da pobreza, muitos conseguiram chegar com luta, com batalha. E é tão difícil, de repente, a casa ser invadida, roubada, ou então você está numa praça e ser roubado aquilo que lhe pertence por pessoas vadias, por pessoas que não querem saber do esforço, do trabalho. Essas pessoas não habitarão lá, não entrarão naquela terra, naquele lugar, porque deixaram se levar pelo desejo da prostituição, deixaram se levar pelo desejo da questão do roubado, de destruir a vida das pessoas, de pisotear as pessoas, de humilhar as pessoas, né? Deixaram se levar pelos desejos carnais, pelo desejo da promiscuidade, pelo desejo dos prazeres, e deixaram o seu Senhor, o Deus da sua glória, o Deus do universo. Não quiseram andar como Ele quer que ande, não quiseram falar como Ele quer que fale, não quiseram louvar como Ele quer ser louvado, não quiseram lhe amar como Ele os ama, não quiseram se humilhar como Ele, Jesus, se humilhou até a morte e morte de cruz. Não quiseram passar por sofrimento e enfrentar tribulações, por isso não habitarão, não reinarão. A Bíblia diz que aquele que sofre com ele reinará. Então, coloque a sua vida no altar, busque a face do Senhor. Nós estamos a 2 dias praticamente de encerrar o Apocalipse, né? Nós estamos fazendo os últimos arremates aqui para que você entenda que tudo isso foi por você, tudo isso é para você. A glória desse Apocalipse aqui, o reinado de Cristo, o domínio de Cristo, a glória de Cristo, a glória do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, sabe? Os 7 Espíritos de Deus, a cidade santa, tudo que Deus preparou, casa, lugares para morarmos, mansões celestiais, tudo isso é para nós, humanos que deixarmos nossa vida envolvida por Cristo, que nos arrependermos dos nossos pecados, que buscarmos dar o nosso melhor para Deus e para as outras pessoas, ajudar, compartilhar com o pobre, necessitado, com o aflito, com o carente, e não ficar preso nas nossas marginalidades, nas nossas presunções, nos nossos orgulhos, nas nossas atitudes más. Não, nós não devemos nos fixar na terra, essa terra vai pegar fogo, esses elementos vão ser destruídos, o sol não existirá como está aqui. Ele lá não necessitará de sol. A cidade de Deus é diferente. A nossa cidade hoje precisa do universo, nós precisamos da lua, do sol, das estrelas, nós precisamos da natureza. Lá a natureza de Deus será espontânea, a glória de Deus será grandiosa e forte e poderoso será o Senhor, como sempre foi. Ele é Criador, continuará Criador, ele merecerá adoração, reverência, ele conquistou tudo com amor, ele foi fiel, ele
ele não ousou em ser injusto, Deus não se prevalece do domínio que tem, da autoridade que tem, da glória que tem para matar, para destruir ninguém, para perseguir ninguém. Se hoje tem pessoas se aproveitando da caneta, do poder que tem, da posição que ocupa, como presidente, como governador, como senador da República, como deputado federal, como deputado estadual, como vereador da cidade, como prefeito da cidade, como secretário de Estado, como ministro de Estados, como juízes. Se essas pessoas aproveitam-se do poder que têm para machucar as pessoas, para colocar impostos pesados, para roubar e para poder usufruir e a custa zero das melhores vinhos, do melhor dessa terra, eles comem a custa da miséria do pobre, dá um pouquinho aqui para roubar um pouco mais acolá, para desviar um pouco mais acolá. Só Deus pode destruir todas essas mazelas, essa corrupção, né? Você vê roubando dos pobrezinhos, dos aposentados, que trabalharam anos. Eu trabalhei 31 anos, né? Só a minha frequência não teve um dia que houvesse falta. Todos os dias, quando eu não estava lá, eu pagava alguém para trabalhar no meu lugar, mas nunca deixei de cumprir meu papel. E depois o governo vem agora e me tira quase 4.000 do meu salário, um achatamento vergonhoso, e descontavam tudo o que queriam e agora tiraram tudo o que puderam tirar para provar que eles podem e a gente não pode fazer nada. Mas essa corrupção, esse engodo, essa carnalidade, essa violência, esse ódio, esse desejo de pegar o que é dos outros, isso não vai entrar nos céus. Os céus é uma realidade, assim como o lago de fogo é uma realidade. Você hoje pode usufruir de tudo que você quiser, mas a morte vai chegar na casa daqueles que são poderosos, que acham que vão viver, né? Ah, porque eu tenho só 40 anos, não vou viver mais 100 anos, eu vou poder matar, e ninguém vai poder fazer nada, eu tenho o poder da caneta na mão, eu julgo quem eu quiser, oprimo quem eu quiser, eu desvio o que eu quiser, isso tudo vai acabar aqui, mas a justiça de Deus te pegará lá. Porque na ressurreição, na grande ressurreição, todos estarão perante ele no juízo final e todos sofrerão a pena de terem tido a oportunidade de serem sensíveis, de serem amorosos, de serem misericordiosos, de serem compassíveis, de serem bondosos, de ajudar os outros, de estender as mãos, de contribuir com pessoas que precisam. Os pastores, os líderes religiosos que desviam dinheiro para suas contas pessoais e usufruem de todo o poder, come do melhor, usa o melhor carro, mas não tem piedade do pobre, do necessitado e do aflito. Não que não sejam dignos, mas quanto deles nem letra tem, nem letra, e ainda que tivessem letra, fosse pessoas que chegaram ao auge, trabalhando, se esforçando, mas a maioria vive do apoio dos outros, da arrecadação dos outros, do dízimo de oferta, das contribuições e dos impostos, aqueles que são, no caso do governo, vive à custa da miséria, do sofrimento do povo. Isso tudo comparecerá diante dele. E isso vai ter juízo sobre todas essas coisas, mas também Deus tem prometido novos céus e nova terra para aqueles que acreditarem no Cordeiro de Deus, para aqueles que acreditarem no Cristo, aquele que é o primeiro e o último, o fiel e verdadeiro, o soberano desta terra. Vai chegar o dia que você vai poder vê-lo face a face, seja aqueles que vão sofrer as consequências, seja aqueles que vão sofrer as consequências pelo seu mau uso, seja aqueles que vão poder desfrutar
da misericórdia de Deus, né? Vão ver o Senhor face a face. E vão ver que ele era tão glorioso. Ele não era esse monstro que as pessoas pintam. Jesus não é esse injusto que os céticos, que aqueles que não acreditam na existência de Deus pintam. Eles vão ver que ele é tão glorioso, tão manso, tão humilde, tão especial, mas tão sério, tão severo, tão justo, com vara de ferro, diz a Bíblia. Ou seja, ele não abrirá mão de fazer justiça contra esses que se acham poderosos. Ele fará justiça por essas barganhas. Já pensou na Câmara nossa aqui de Belém do Pará, se vota um pacote para destruir professores, para destruir o povo trabalhador? É só Deus para suportar essas coisas. E as pessoas não acreditarem que essas pessoas estão clamando e orando. Esses vereadores não observarem que Deus está olhando para eles na hora que eles estão combinando votos para votar e para fazer coisa errada. Deus fará justiça por todos, pelo trabalhador. A Bíblia fala no livro de Tiago que Deus vela. A Bíblia fala no livro de Ezequiel. A Bíblia fala no livro de Jeremias sobre aqueles que aproveitam do trabalhador. E vocês saibam de uma coisa: se vocês não se arrependerem, vocês serão severamente castigados, porque lá não tem conversa, lá não tem picuinha, lá não tem negociação, lá não tem o meu partido combina com o Centrão, lá não tem nada disso, lá é justiça, é justiça, é justiça. E haverá gozo, paz, felicidade. Não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento para aqueles que viveram para glorificar o nome do Senhor. Que Deus os abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez diante de Ti, encerrando mais este momento de oração. Senhor, estamos perto de encerrar esse período de mais de 2 anos, Senhor, ou cerca quase 2 anos e 3 meses, sendo 27 meses praticamente, Senhor, direto, nunca deixando de orar, todas as madrugadas, clamando a Ti, buscando em favor do pobre necessitado, do aflito da minha família. Eu vou continuar, Senhor. A oração nós não vamos parar, Senhor. Mas este legado de ensino, de palavra, vai parar um pouquinho. O que nós queremos, Pai, é que o Senhor seja glorificado na vida daqueles que se apegam a Ti, que se apaixonam por Ti, que Te amam, que reconhecem que são pecadores. Deus, o Senhor está vendo toda a injustiça daqueles que se acham dono da verdade, com poder na mão para resolver os problemas, mas se acovardam, se vendem, se trocam, barganham, Senhor. E eles pensam que eles não sofrerão nenhum dano, Pai. Que o Senhor não liga para essas coisas, que eles podem continuar, Senhor, maltratando, humilhando, ofendendo, machucando, roubando, colocando altos impostos na costa da população, Senhor. Oh Deus, quando vai haver essa justiça, Pai? Quando esses homens que fazem uso da caneta, Pai, ou que simplesmente chegam lá e apertam, Senhor, com o seu dedo e comprovam uma votação contrária à vida do povo, Senhor. Os hospitais vazios, sem remédios, lugares, Senhor, negando o leito porque dizem não ter leito, estão cheios de leitos vazios, mas não tem como o Senhor favorecer aquele que está, Senhor, com doenças graves, porque não há remédio, não há tratamento suficiente.
Ah, meu Deus, as especialidades estão deixando de existir. Fora que está se trocando, se fazendo, Senhor, os futuros bebês programados, meu Deus. Está se oficializando um grande exército para combater o Cristo. Mas nós sabemos que ele sairá vencedor, meu Pai. Então eu entrego todos nas tuas mãos, a mim que falo contigo, meus filhos, minhas filhas, aos meus irmãos, meus amigos, aos meus vizinhos. Eu te entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Os necessitados, aflitos, transentes, aqueles que estão dormindo nas calçadas, no meio do capim, Senhor, debaixo de chuva, em cavernas, escondido em buracos, debaixo da ponte. Deus, pessoas necessitadas e aflitas, com parentes à beira da morte, com crianças, Senhor, com doenças graves que não tem quem faça nada por elas, porque, Senhor, os homens da caneta só fazem por si, pelos seus familiares e por aqueles que eles corrompem, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, faz a diferença em minha nação, faz a diferença nos estados, nos municípios, nos bairros, nas nossas ruas. Faz a diferença no nosso lar, Senhor. Nos ajuda a sermos honestos, fiéis, trabalhadores, dignos, honrados, meu Pai. O Senhor viu quantas madrugadas, Senhor, eu tive que correr risco para poder trabalhar, Senhor. E hoje sou lesado no meu salário. Tudo isso, Senhor, é uma prova da grandeza, do poder do mal na vida das pessoas, dos governos, meu Pai. Mas o Senhor é justo e nós veremos o Senhor triunfar sobre todas essas coisas. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, o teu Filho, em nome de Jesus.